Seja bem-vindo a mais um culto online. Espero que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo venha tocar você onde estiver. Bom dia a todos, irmãos e irmãs da Igreja Batista Missionária Internacional. Nesta manhã eu quero trazer para os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 5 a 25, mas eu vou estar lendo para os irmãos somente os versículos 5 a 7, que diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Eu quero nessa palavra, nesta manhã, essa palavra aqui, ela fala da história de Zacarias, um casal de judeus, temente a Deus, Zacarias e Isabel. E eu quero nesta manhã, com esta palavra, trazer uma mensagem para o coração da igreja, para o coração dos irmãos, cujo título nós poderíamos dizer: Deus tem um plano para a sua vida, para você como pessoa, para você como família, no contexto da família, Deus tem um plano para a sua vida. Nós vemos aqui nessa história, uma história bastante conhecida desse casal de temente a Deus. A Bíblia diz aqui que esse casal, eles eram justos aos olhos de Deus e eles obedeciam a Deus de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas apesar disso, apesar de ser um casal temente a Deus, apesar de ser um casal que está debaixo das promessas de Deus, o texto aqui diz que esse casal não tinha filhos. Apesar deles acalentarem um sonho de todo casal de ter filhos, esse casal não tinha filhos. E o texto registra aqui a razão por qual esse casal não tinha filho. Era porque a mulher, Isabel, ela era estéril. E o texto registra um segundo fato, que agravava, aos olhos naturais, agravava a situação daquele casal. Do lado da mulher, ela era estéril. E ainda envolvia a situação de que era um casal já idoso, que pelos olhos da ciência, pelos olhos da medicina, aos olhos naturais, eles não tinham mais a habilidade natural, biológica, de gerar um filho, porque já eram de idade avançada, como diz aqui. Mas nós vemos que Deus, Ele tem um plano. E quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para você, família que nos assiste, nós vemos que Deus vai levar adiante esse plano. Deus vai levar adiante esse propósito. E não são as circunstâncias no mundo natural, não são os empecilhos que se levantam no mundo natural que vão colocar impedimento nesse plano de Deus. O plano de Deus, em primeiro lugar, nós podemos entender que ele é um plano revelado por Deus. Nenhuma ideia, nenhuma proposta, nenhuma situação em que a ciência vem revelar, em que o ser humano vem trazer, se aquilo não tem amparo na palavra de Deus, então não é um plano de Deus. Nós temos que entender que os planos de Deus, os propósitos de Deus para a humanidade, para o homem, para a família, para o ser humano, eles começam em Deus. Eles são planos de Deus, não são planos do homem. E esta é a primeira alegria que nos conforta, de saber que os planos são de Deus. Porque muitas vezes os nossos planos, as metas que nós traçamos, chegamos no final de ano, costumamos fazer metas, costumamos fazer planos, costumamos estabelecer propósitos, mas se aquilo não é Deus que está colocando em nosso coração, quando o ano se inicia, daqui a pouco a gente esmurece, daqui a pouco a gente se desestimula e a gente não consegue levar adiante esses planos, porque não foram planos que nasceram no coração de Deus. Os melhores planos, as melhores metas, elas já vêm com a garantia de que serão bem-sucedidas quando elas nascem no coração de Deus.
E aqui nós vemos uma história onde existia um plano, onde existia um propósito, que nasceu na mente de Deus, que nasceu no coração de Deus para aquela família. Existem planos, existe meta, existe propósito que também está na mente de Deus para a tua vida, para a sua família que nos assiste nesta manhã. E se está no coração de Deus, certamente nós podemos ter o entendimento, podemos ter a alegria de que esses planos, em algum momento, eles vão se realizar. Então, se os planos são de Deus, se o plano é revelado por Deus, em primeiro lugar, esse plano é revelado por Deus na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela foi registrada com esse propósito. Um propósito de revelar a pessoa de Deus. E um propósito também de revelar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se nós queremos saber qual é o plano de Deus, se nós queremos saber qual é a revelação de Deus para a nossa vida, nós temos que, em primeiro lugar, procurar conhecer a palavra de Deus, porque é lá que o plano de Deus, o propósito de Deus estará revelado para a sua vida. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é o sentido de Deus para a tua vida? Vá à palavra de Deus. Porque na medida em que você se expuser na leitura da palavra de Deus, na medida em que você se expuser, que você se empenhar em buscar na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, Deus vai revelar o seu propósito para a tua vida. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo orienta os irmãos naquela igreja de que eles tinham que não tomar a forma deste mundo, não se adequar ao pensamento e à maneira de pensar e de agir deste mundo, mas buscar renovar a sua mente com a palavra de Deus. Nós só iríamos promover mudanças no mundo, o que Paulo está dizendo, que a gente só consegue promover mudanças efetivas no mundo, no que diz respeito aos planos de Deus para este mundo, a começar pelo plano de Deus para a nossa vida. E Paulo orienta aos romanos ali, dizendo, olha, na carta aos romanos, você quer, transforme a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos novas criaturas, mas Paulo está orientando que nós temos que diariamente procurar renovar a nossa mente com essa palavra, porque aqui estão os planos de Deus, aqui está a revelação do caráter de Deus, da pessoa de Deus e da sua vontade. Paulo diz, olha, procure renovar a sua mente com a palavra de Deus. Para quê? E ele continua lá na sua palavra, para que você possa experimentar, para que você possa saber, para que você possa vivenciar, para que você possa tomar conhecimento e colocar em prática qual é a vontade de Deus. E ele continua dizendo, olha, essa vontade, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E daí nós podemos entender que o plano de Deus, revelado por Deus na sua palavra, é a sua vontade. É um plano que vem do seu coração. É a realização da sua vontade. E essa vontade é boa. E esse plano é perfeito. E esse plano é agradável. Nós vemos aqui que Deus, quando realizou esse plano na vida desse casal, foi algo agradável. Foi algo perfeito, adequado para aquele casal naquele momento, porque foi um plano que veio da parte de Deus. Se nós queremos conhecer o plano de Deus para nossas vidas, nós temos que, em primeiro lugar, buscar na sua palavra, porque é Deus quem vai revelar. Em segundo lugar, o plano de Deus ele é revelado por Deus na sua palavra. Em segundo lugar, o plano de Deus é revelado por Deus no tempo certo. É no tempo certo que Deus vai revelar. Muitas vezes nós estamos meditando na palavra de Deus, nós passamos por um texto,
nós lemos esse texto várias vezes, e até que chega um certo dia que a gente começa a ler aquele texto que a gente já leu tantas vezes. E o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso coração para que a gente entenda o que é que Deus está falando para nós, o que é que Deus está querendo nos direcionar naquela palavra, naquele dia, naquele tempo. É porque é no tempo certo de Deus. O lugar onde buscar a revelação do plano de Deus é na palavra, mas é no tempo de Deus. Aqui no texto que nós lemos, aqui no versículo 5 desse texto, o texto começa dizendo: no tempo de Herodes. Foi num tempo determinado, não foi em qualquer tempo. Aqui já havia se passado muitos anos na história do povo judeu. Mas a Bíblia fez questão de registrar que esse tempo em que Deus ia manifestar o seu plano para aquela família era num tempo determinado, num tempo de uma determinada autoridade, no tempo de Herodes. E lá na frente também para indicar que era no tempo certo, o tempo escolhido por Deus. No versículo 8 diz: certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então o plano foi revelado no tempo de Deus. Qual o tempo? O tempo dessa autoridade, no tempo de Herodes. Qual o tempo? Qual o momento? No momento em que Zacarias, o marido de Isabel, estava lá tirando o seu plantão no templo, porque ele era sacerdote. Foi momentos escolhidos por Deus, no tempo de um determinado governador, de uma determinada autoridade, e no tempo em que aquela pessoa, aquele sacerdote, estaria tirando o seu plantão, o seu serviço lá no templo, Deus iria revelar o seu plano. Deus escolheu aqueles momentos, Deus escolheu aquele dia para trazer ao conhecimento do homem qual era o seu plano, qual era o seu propósito. O plano de Deus, ele é revelado não somente na palavra de Deus, não somente no tempo certo, mas o plano de Deus também é revelado de maneira certa. Deus não revela o seu plano para nós de qualquer maneira. Para cada pessoa, ele tem uma maneira particular de revelar o seu plano. Para cada um, ele tem uma maneira própria de revelar o seu plano. Nós conhecemos na palavra de Deus que Deus chegou para Moisés através da imagem de uma sarça ardente. Mas nós vemos aqui que nesse caso desse casal, não foi uma sarça ardente, não foi um sonho, não foi uma visão. A Bíblia registra aqui que a maneira que Deus encontrou para revelar o seu plano para este casal, para Zacarias, o marido, foi enviando um anjo. No versículo 11 diz: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. No caso de Zacarias, Deus escolheu enviar um anjo. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós nos reunimos para adorar a Deus, mas muitas vezes nós também ouvimos a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai enviar um anjo somente dentro da igreja para falar com cada um de nós. Deus pode buscar diversas maneiras para falar ao nosso coração, e não somente dentro da igreja, não somente no meio dessas quatro paredes aqui onde estamos gravando nesse momento, mas Deus pode falar com cada um de nós à sua maneira. No caso de Zacarias, Deus enviou um anjo. Deus pode enviar um anjo para falar com você, para revelar o seu plano a você? Certamente que sim. Deus pode manifestar uma visão para a tua vida, para revelar o seu plano para a sua família, para a sua vida? Certamente que sim. Deus pode usar a sua própria palavra enquanto você está lendo e ele trazer o teu entendimento, a sua vontade? Certamente que sim. Porque Deus, ele é soberano para escolher não somente o tempo certo, mas escolher o modo certo, como ele vai revelar o seu plano, a maneira certa. Em segundo lugar, nós podemos entender no que diz respeito ao plano de Deus para nossas vidas, é de que esse plano, ele não será impedido. Se o plano é de Deus, e esse Deus é soberano, é todo poderoso, não há como barrar esse plano.
Na ótica de Deus, não há nada que vai impedir esse plano. Ele não pode ser impedido. Ele não pode ser impedido. O plano de Deus não poderá ser impedido pela situação de esterilidade. Nós vemos aqui nesse caso, nessa história desse casal que nós acabamos de ler aqui, no Evangelho de Lucas. Essa história ela é registrada unicamente no Evangelho de Lucas. Porque Lucas ele tinha esse cuidado todo especial de registrar no seu Evangelho esse relacionamento diário, o relacionamento do dia a dia de como Deus estava se relacionando com o ser humano e como Ele estava agindo na vida das pessoas. E somente no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar essa história bonita deste casal que, apesar de idoso, apesar das circunstâncias externas, apesar da esterilidade, isso não foi impedimento para a manifestação do plano de Deus nas suas vidas. A situação de esterilidade na vida daquela mulher não foi capaz de impedir o plano de Deus para aquele casal. Por que eu falo o plano de Deus para aquele casal? Porque nós vemos nessa história que aqui não envolve apenas a questão de a mulher se realizasse na maternidade, a questão do homem apenas se realizasse como pai, mas aqui tinha algo mais profundo daquilo que Deus queria para este casal. Eles estavam dentro da vontade de Deus, foram escolhidos por Deus para ser o casal de ter o privilégio de gerar o filho que seria o precursor, o último dos profetas que ia anteceder Jesus e que ia preparar o caminho para a chegada de Jesus. É por isso que nós vemos aqui um plano, um propósito de Deus preparado não somente para o pai ser o marido, para o marido ser o pai, não somente para a mulher ser a mãe, mas para aquela família acolher um profeta que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Era um plano maior. E nós vemos que o plano de Deus não pode ser impedido pela esterilidade e ele também não pode ser impedido pela idade avançada. Não importa o tempo que leve, o plano de Deus vai acontecer. Se há um plano de Deus para a sua vida, ele vai acontecer. Nós vemos aqui nesse caso, esse casal eles já eram de idade avançada, muitos anos já haviam se passado, mas isso não foi capaz de impedir o plano de Deus. Nós podemos lembrar da história de Caleb, lá no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 10. No livro de Josué, conta a história de um homem, Caleb, um dos amigos de Josué. E depois que ele estava dentro da terra prometida, ele chega para Josué e vai pedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, do plano de Deus para a sua vida, e ele diz: olha, Josué, quando eu era jovem, Deus me prometeu, Deus me fez uma promessa, e 45 anos já se passaram, lá está registrado, 45 anos já se passaram. Por que foi registrado isso? Para ficar claro para nós, a igreja hoje, de que não importa o tempo que passe, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele diz: 45 anos já se passaram, eu agora já tenho 85 anos de idade. Depois de 45 anos, um homem que já estava idoso, como esse casal já estavam idosos. Lá o sonho daquele homem, a promessa de Deus para a sua vida era a posse de um pedaço de terra. A promessa de Deus para a vida desse casal era o nascimento de um filho. E Caleb diz: olha, não importa o tempo que passou, não importa a minha idade, eu quero tomar posse da promessa de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a sua vida, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas assuma a sua posição de fé e obediência, porque o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Em terceiro lugar, nós temos que, em relação ao plano de Deus, nós temos que ter a nossa postura diante desse plano. Nós vemos que esse casal aqui, o texto registra que era um casal que andava em obediência a Deus. Era um casal obediente a Deus. É uma postura de obediência. Se você quer desfrutar do plano de Deus da sua vida, se você quer desfrutar do propósito de Deus para a sua vida, você tem que ter obediência a Deus. Você tem que ter obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar,
nós vemos pela história desse casal que nós temos que assumir uma postura de não dar lugar ao medo e à dúvida. A palavra de Deus diz: você não deve dar lugar, você deve sujeitar-se a Deus. Como? Pela obediência e pela fé. Mas a palavra de Deus também diz que nós, ao mesmo tempo que nós nos sujeitamos a Deus, nós temos que resistir ao diabo para que ele fuja de nós e não venha impedir os planos de Deus em nossas vidas. E muitas vezes o inimigo usa a estratégia para impedir ou retardar o plano de Deus, trazendo o medo e trazendo a dúvida, como foi no caso de Zacarias aqui. Colocou medo no coração daquele homem, colocou dúvida no coração daquele homem. Mas nós temos que, como postura, assumir uma posição de obediência. Como postura em relação aos planos de Deus, assumir uma posição de fé e afastar todo o medo e afastar toda a dúvida. Vamos ficar firmes na nossa posição. Em último lugar, eu quero finalizar essa palavra falando sobre os efeitos do plano de Deus. Nós vemos na história desse casal os efeitos do plano de Deus. Nós podemos entender e refletir sobre a história desse casal. Quais são os efeitos do plano de Deus? Nós podemos, em primeiro lugar, entender pela história desse casal de que um dos efeitos do plano de Deus é que o plano de Deus produzirá a transformação de situação. O plano de Deus, quando se concretiza, ele transforma situações. Nós vemos aqui uma mulher que tinha uma situação de vergonha, de esterilidade. Mas quando o plano se concretizou, quando Deus manifestou o seu propósito para aquele casal, para aquela mulher, aquela situação foi mudada. Aquela situação foi transformada. Ela diz no versículo 25 aqui da palavra, agora, ela diz: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. A esterilidade para aquela mulher era uma humilhação, mas o plano de Deus, ao se manifestar na sua vida, desfez essa situação de humilhação. Em segundo lugar, um dos efeitos do plano de Deus é que promove a alegria no coração daqueles que são destinatários desse plano. Maria, a mãe de Jesus, ela exclama no seu hino que está registrado aqui, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus. Certamente o coração de Isabel também se alegrou em Deus. Transforma a situação e produz alegria no coração do ser humano. Em terceiro lugar, eu quero finalizar essa palavra dizendo que o propósito maior, o propósito primário de Deus realizar, de Deus trazer os seus planos, os seus propósitos para nossas vidas e fazer com que esses planos se realizem, é para a sua própria glória. A realização dos planos de Deus é para exaltar o próprio Deus. Maria, ela exclama também: a minha alma engrandece ao Senhor. Quando Deus realiza o seu propósito, o seu plano em nossas vidas, não é para nos orgulhar, não é para nos encher de orgulho, não é para voltar para nós mesmos, mas é para nós voltarmos para o nosso Deus e nos alegrar na presença de Deus e dizer: eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, porque isto, como disse Isabel, como ela exclamou aqui, nós temos que exclamar: isto é obra do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o Senhor Deus abençoe a sua vida com esta palavra, e que você tome essa posição, uma posição de fé, de obediência, e lance fora todo o medo, lance fora toda a dúvida, porque certamente Deus quer manifestar, quer trazer do mundo espiritual para a manifestação no mundo material aquilo que Ele planejou para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, onde você se encontra neste momento. Amém? Chegamos ao final de mais um culto online. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.